Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 33 e 34 do curso de Biologia 2 e o assunto que será tratado é briófitas e pteridófitas. Bom, na aula anterior a gente iniciou as aulas, iniciou o curso de Botânica. A gente estudou as classificações básicas das plantas, estudamos briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, falamos quais as características fundamentais que distinguem de um grupo ao outro, e falando também dos ciclos reprodutivos dos eucariontes, das algas, das plantas e dos animais. Bom, nesta aula a gente vai adentrar nos estudos dos vegetais, primeiramente com as briófitas, que evolutivamente são as iniciais, seriam os anfíbios para o reino animal, e as pteridófitas, que seriam os répteis para o reino animal, porque venceu o obstáculo que era o meio terrestre. Então, a classificação geral das plantas, a classificação das plantas envolve aspectos de sua evolução a partir de algas verdes, clorofícias, e também das diferentes estruturas do seu organismo. A gente nunca pode esquecer que o ancestral comum a todos os vegetais é a clorofícia, a alga verde. Foi com o processo de fusão, foi o processo de união de várias algas, digamos assim, que começou a surgir as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. O que diferencia uma alga de uma planta? Primeiramente, o reino. O reino das algas é o reino protista, enquanto que o reino das plantas é o reino plante. As algas não possuem tecidos, as plantas possuem tecidos verdadeiros. As algas não apresentam embrião, não apresentam a fecundação, não apresentam um embrião 2N, um esporófito, enquanto que as plantas apresentam embrião. E as algas não apresentam gametas, apresentam gametas sem envoltório estéril, enquanto que as plantas têm gametas com envoltório estéril, têm gametas protegidos. Podemos ver as estruturas da briófitas, a oosfera é protegida por o arquegônio, enquanto que os anterosídeos são protegidos pelo o tecido produtor de gametas, que é justamente o gametófito, ok? A gente vai iniciar primeiramente com as briófitas, e o que distingue principalmente é que o reino, a ausência de tecido, o surgimento de tecidos, o surgimento do embrião e os gametas envolvidos com o inventório. As semelhanças é a clorofila A e B, a parede celular feita de celulose a partir do processo de acúmulo de matéria orgânica, principalmente polissacarídeo, e tem como a reserva de todos os vegetais, a reserva de matéria orgânica é o amido. O amido tem como um fator de reserva orgânica. Nos animais, você nunca pode esquecer que a reserva energética dos animais é o glicogênio, enquanto que nos vegetais é o amido. Bom, vamos estudar a classificação, das plantas. A classificação das plantas é baseada em vários critérios, como a presença de vasos condutores e de semente. Então, o que são os vasos condutores? Vasos condutores são tubos microscópicos por onde a seiva flui. Há dois tipos de plantas quanto aos vasos condutores. Existem as plantas avasculares, que não têm vasos condutores, assim como eu falei na aula anterior, que são as briófitas. São os musgos e as hepáticas. São vegetais bastante pequenos, bastante restrito como se fosse o lodo. O lodo é uma briófita. Eles são bastante pequenos porque não tem a condução de seiva, não tem os vasos condutores, o que faz com que o seu processo de transporte de seiva é bastante lento e ocorre principalmente por difusão célula a célula. Então, as briófitas são avascularizadas, têm um transporte de seiva bastante lento, tem um tamanho reduzido por não ter esse suporte desses vasos condutores, e tem que viver em um ambiente doce e um meio terrestre e úmido. Sempre tem que viver próximo à água. Por quê? Porque além da sua sobrevivência depender da água, a sua fecundação também depende da água.
Então, a dicotomia ocorre com as avascularizadas, que são as briófitas, e as vascularizadas, que são todas os outros grupos vegetais, que são as traqueófitas, podendo ser a pteridófita, a gimnosperma e a angiosperma. Todas têm vasos condutores de seiva elaborada e seiva bruta, o xilema e o floema. Ok? Bom, uma outra diferença da briófita para as traqueófitas é que as briófitas, elas têm como raiz, elas não têm raiz, elas têm rizoides. E elas não têm caule, ela tem cauloide. E elas não têm folha, ela tem filóides. É bastante primitiva no processo de evolução dos vegetais. Enquanto que as traqueófitas, a partir das pteridófitas, já existe raízes, já existe caule com o xilema e o floema e já existem as folhas para uma melhor produção de síntese de matéria orgânica pela fotossíntese, porque é nas folhas que tem a maior concentração de cloroplastos, ok? Então, um outro aspecto que diferencia é a presença de sementes. A semente apresenta 3 componentes: a casca, o tegumento e a reserva nutritiva, o endosperma. E o embrião corresponde à fase bastante jovem da planta. Com seu desenvolvimento é gerada uma planta adulta. Então, a semente tem um tegumento, que é a semente. Tem a endosperma, que é como se fosse o vitelo. Então, é a reserva energética para que esse embrião consiga se desenvolver, consiga formar a raiz, consiga fazer o seu crescimento em tamanho. No que se refere à presença de semente, há 2 tipos de plantas. Criptogamas, não tem sementes, que incluem as briófitas e as pteridófitas, e a fanerogamas, também chamada de espermatófitas, que é as gimnospermas e as angiospermas, que têm sementes. As gimnospermas não têm fruto e não têm flores. As sementes são nuas, são secas. O exemplo é o pinheiro, sequoia e a cipreste. Enquanto que as angiospermas apresentam flor e fruto, envolvendo a semente. Os exemplos são mamão, melancia, abacate, laranja, limão. Todas essas frutas são angiospermas. Bom, aqui está um resumozinho. As briófitas não têm vasos condutores, não têm raízes e caules e folhas, não têm semente e também não têm fruto. As pteridófitas têm vasos condutores, têm raiz e caule e folhas, mas não têm semente e não têm fruto. As gimnospermas têm vasos condutores, têm raízes, caules e folhas, tem semente, mas não tem flor nem fruto. Enquanto que a angiosperma tem vasos condutores, tem raiz, caule, folhas, tem semente e tem fruto. Tem as quatro evoluções, portanto, as angiospermas, que deu o boom no grupo, na vegetação do mundo. Foi com as angiospermas que conseguiu alcançar todos os locais da Terra. Bom, vamos estudar agora as briófitas. As briófitas têm metagênese com gametófito e esporófito. O gametófito da briófita é a única grupo vegetal que tem a maior parte do tempo, o tempo duradouro como gametófito, N, portanto. O gametófito é mais desenvolvido que o esporófito e tem maior durabilidade. É avascular, clorofiliado e fotossintetizante. Por que o gametófito se torna mais duradouro? Porque ele é clorofiliado e fotossintetizante, enquanto que o esporófito não é clorofiliazado e também não é fotossintetizante. Por isso que o gametófito fica com a maior parte do tempo. Não apresenta raízes, caule e folhas, apresenta rizoides, cauloides e filóides. Pode ser monóico ou dioico, tem 2 sexos. Tem gametogênios, o anterídeo produz anterozoides e o arquegônio produz osfera, gameta feminino e gameta masculino. A fecundação depende da água, é denominada oogamia e forma um zigoto. O zigoto sofre mitose e gera um embrião, que forma o esporófito, que depois forma o gametófito. O esporófito
O esporófito, portanto, é reduzido em relação ao gametófito e tem pequena durabilidade. Por quê? Porque não é clorofiliado e fotossintetizante. É avascular, cresce sobre o gametófito e dele recebe nutrientes. Então, quem dá nutrientes para o esporófito é o gametófito. Apresenta pé, haste e esporângio, cápsula com capa chamada de opérculo. Tem esporângio, gera esporos por meiose. Com o desprendimento do opérculo, abre-se e libera esporos para o ar. O esporo pode cair em solo úmido e germinar. Origina um protonema formado por muitos filamentos. O protonema gera vários gametófitos. Então, aqui está o ciclo, ó, perceba. Vamos começar aqui, ó, com um gametófito grande. Tem um gametófito. Em cima do gametófito, então o gametófito realiza a fotossíntese, portanto, ele é a fase durativa. Em cima do gametófito tem os esporófitos maduros. Os esporófitos maduros abrem o opérculo, soltam seus esporos. Os esporos viram protonemas jovens. Esses protonemas geram os gametófitos, portanto, o esporo gera gametófito. Os gametófitos têm o gametófito feminino e o gametófito masculino porque são dioico. E no gametófito tem o arquegônio feminino e no gametófito masculino tem o anterídeo. O arquegônio gera gametas, gera oosfera, e o anterídeo gera anterozoides, que são gametas masculinos. Esses dois gametas tendem, pela água, com a orgamia, se fecundarem. O anterozoide, que vai até a oosfera, entra na oosfera e gera um embrião. Esse embrião sofre sucessivas mitoses e gera um esporófito jovem. E esse esporófito jovem sofre um processo de meiose. Tá vendo aqui é o esporófito N2N, sofre um processo de meiose e gera um gametófito. E o gametófito que é na maior parte do tempo com os esporófitos em cima. Então é assim o ciclo reprodutivo de uma briófita. Tem um gametófito com um esporófito, gera os esporos, gera os gametas, a oosfera e o anterozoide gera o embrião por sucessivas mitoses gera o esporófito jovem, hoje sofre a meiose, gera o gametófito e tem os esporófitos em cima, maduros. Se lembra aqui sempre que o esporófito tem pequena durabilidade e é reduzido, enquanto que o gametófito é mais desenvolvido e tem alta durabilidade. Vamos para o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Bom, o esporófito é mais desenvolvido, como eu falei já várias vezes. O esporófito é mais desenvolvido e mais durativo nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Somente na briófita que o esporófito é menos durativo, e sendo o gametófito mais durativo. Observação: todos os grupos de plantas vasculares apresentam o esporófito mais desenvolvido que o gametófito. Eu já falei isso desde a aula anterior. É vascular, então tem vasos condutores de seiva bruta e elaborada, clorofiliado e fotossintetizante. Então, o esporófito que é desenvolvido. Seu corpo é constituído por caule subterrâneo do tipo rizoma e desenvolve-se paralelamente à superfície do solo. As raízes advínceas originam das laterais do rizoma. As folhas são subdivididas em folíolos. Folíolos podem formar estruturas reprodutoras, os soros. Folhas jovens são denominadas báculos. Cada soro tem vários esporângios que geram esporos por meiose. Com sua abertura, os esporos são liberados para o ar. O esporo pode cair em solo úmido e germinar. Origina o gametófito, também chamado de prótalo. O gametófito é menos desenvolvido que o esporófito e tem menor durabilidade. É avascular, clorofiliado e fotossintetizante. Apresenta rizoides, coloide e filoides. É monóico. Tem gametas, anteridídeo, produz anterozoides. Arquegônio produz oosfera. A fecundação depende da água, é denominada orgamia e forma um zigoto. O zigoto sofre mitoses e gera um embrião, que forma o esporófito. Aqui a gente pode observar o processo. Vamos começar com uma folha grande. Uma folha... Cadê o esporófito? Aqui está o esporófito, 2N. No esporófito, a folha tem o esporângio, que tem o esporângio, que tem os poros,
que é liberado os esporos. Os esporos geram o gametófito. O gametófito gera um gametófito grande, aqui é um gametófito jovem, adulto, tem as rizóides, e o gametófito tem as rizóides, calóides e filóides. Não tem, muito parecido, a mesma composição, muito parecida com as briófitas. Os gametófitos geram gametas pelo anterídeo e o arquegônio. O arquegônio gera a osfera e o anterídeo os anterozoides, muito ampliados. Isso depende ainda da água, portanto a pteridófita não venceu o meio aquático, ele ainda necessita de água para sua reprodução. Então o anterozoide entra na osfera pelo processo de oogamia e gera um gametófito junto com o esporófito aqui em cima. Esse esporófito tende a se desenvolver, que gera o esporângio, que tem esporângio, que gera esporos, que gera gametófito, que gera gametófito maior, que gera gametas, que gera esporófito, e assim é o ciclo. Então é aqui que ocorre a fecundação, no gametófito, ok? Por isso que o ciclo da vida sempre tem que ocorrer. Todos os animais têm todos os dois ciclos, né, de vida. São de dibiontes. Então tem dois tipos de vida, né? Tem o tipo de vida N, que é haploide, e tem o tipo de vida 2N, que é diploide. Vamos para as questões. As principais etapas do ciclo de vida de um vegetal encontrado nos dias de hoje estão representadas no esquema a seguir. Nelas, as letras A, B e C correspondem aos tipos de divisões celulares que ocorrem durante o desenvolvimento desse vegetal. Sabendo que na fase dominante do seu ciclo é o gametófito, quando você lê isso, você já sabe que é um briófito. Identifique o tipo de ambiente em que frequentemente é encontrado esse vegetal, justificando sua resposta. Indique também a letra correspondente ao tipo de divisão celular desse vegetal, na qual ocorre a meiose, justificando sua resposta. Bom, se o vegetal apresentado no enunciado tem predominância na fase de vida, o gametófito, então esse vegetal é um briófito e vive principalmente em regiões bastante úmidas, pois esse grupo vegetal não apresenta vasos condutores. A meiose no ciclo de vida dos vegetais ocorre na formação de esporos, portanto, letra B, pois é quando a carga cromossômica se divide pela metade. Então, é aqui, ó, a meiose existe aqui, né, do esporófito para os esporos. Então, aqui está a meiose. Então, respondi essa questão. FUVEST 2015. No processo de adaptação ao meio ambiente terrestre, animais e plantas sofreram modificações morfológicas e funcionais. Considere a classificação tradicional das plantas em águas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quais desses grupos de plantas independem da água para a fecundação? Que estrutura permite o encontro dos gametas em substituição à água? Bom, quem independe de água é justamente as angiospermas. As angiospermas não dependem mais de água para sua reprodução. Ela tem o seu estilete e o seu ginoceu. As briófitas, primeiro grupo de plantas predominantemente terrestres, têm tamanho reduzido. As pteridófitas surgirem posteriormente são plantas de grande tamanho que chegaram a constituir extensas florestas. Que relação existe entre o mecanismo de transporte de água e o tamanho das plantas nesses grupos? Bom, por as briófitas não ter os vasos condutores de seiva elaborada e seiva bruta, fez com que seu tamanho fosse reduzido, porque o seu processo de alimentação, o seu processo de alimentação de matéria inorgânica para conseguir fazer matéria orgânica a partir da fotossíntese é muito demorado, por não ter um tubo, não ter um vaso para conduzir esse material. Então faz célula a célula, o que deixa o seu tamanho bastante restrito, e também por não ter esse xilema e floema, não tem uma proteção contra o ambiente seco, um ambiente terrestre, tendo que estar sempre próximo à umidade, tendo próximo à água. Então a relação é esta, que o mecanismo de transporte influencia diretamente no crescimento do vegetal.
3. Dentre as briófitas, as espécies do gênero destacam-se por sua importância ecológica, pois formam a turfa. A turfa seca é queimada para fornecer energia em regiões como o norte da Europa e Ásia. A utilização da turfa como fonte de energia só é possível porque é formada pelo acúmulo de musgos mortos em terrenos. A alternativa correta é a alternativa A. Porque os regiões pantanosas, com pouca disponibilidade de oxigênio, a baixa concentração de oxigênio impede que os micro-organismos decomponham o vegetal e liberem o carbono para a atmosfera. Portanto, letra A para a terceira questão. Vamos para a quarta questão, que é da UEL. 2015. As samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, as quais possuem características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre com mais eficiência que o grupo das briófitas. Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que possibilitaram o sucesso das pteridófitas no ambiente terrestre, considere as afirmações a seguir. A predominância da fase esporófica. Sim, o pteridófito tem. O aparecimento do decílio no floema. Sim. O desenvolvimento de rizóides para ficação. Não, o desenvolvimento de raízes, né? Rizóides é quem tem briófitas. Falso. O surgimento dos esporos para reprodução. Não, as briófitas já têm esporos para reprodução. Falso. Então, 1 e 2, letra A de Alexandre. Então, a aula de hoje foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!